A gente vai trabalhar agora a crase. A gente vai trabalhar com algumas questões, algumas peculiaridades do emprego da crase, aquilo que efetivamente cai nos nossos concursos. Então a gente vai estudar a crase com base nessa estrutura aí, tá legal? Bom, para haver a crase, tem que haver então a fusão, tá ok? A fusão de dois As, né? E o que vem a ser então essa fusão? Então eu tenho dois fonemas As, e aí eu vou juntar esses dois, tá ok? Então, nesse ajuntamento dos dois, eu tenho que colocar uma inflexão, né? Um acento, que eu chamo de acento grave, é o acento indicativo de crase, tá? Então, a gente pode ter aqui, então, um verbo que exija a preposição a, tá ok? No caso, eu posso colocar aqui o seguinte, ó, obedeço, né, ó, obedeço à lei. Quem obedece, obedece a alguma coisa, exige preposição a, e lei é um substantivo feminino, que admitiu o artigo a, tá ok? Beleza? Ah, de repente você pode falar que tem obediência, olha só, eu tenho obediência, rapaz, eu tenho obediência, ó, obediência à lei, com crase também, porque agora é o nome obediência que rege a preposição a, tá ok? E lei admitiu o artigo a, por isso ao acento indicativo da crase. Mas, logicamente, não há crase só na fusão da preposição a com o artigo a, mas também pode haver a fusão da preposição a com o a, vogal a, que inicia o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, tá legal? Ou até mesmo o a, pronome demonstrativo reduzido, né? Que é a mesma coisa de aquela. Que pode haver o pronome relativo a qual. Então, quando um verbo ou nome exige preposição a, e eu tenho o a qual, né, precedido então aí dessa vogal a aí, em a qual, eu também posso ter a crase. Eu vou colocar alguns exemplos para você aqui. Então, esses são os casos, né, dessa estrutura básica aí, a estrutura padrão da crase. Belezinha? Show de bola. Então, vamos lá. Obedeço à lei, lembra que a gente falou? Olha só, eu pego então aqui o meu verbo que tem preposição a, né, existe preposição a, e nesse caso lei admitiu o artigo a. Obedeço à lei, tem crase, show de bola. Ô Terror, mas vem cá, e se de repente nós tivermos assim, ó, o verbo obedecer, né, ó, obedeço, mas eu tiver aqui, ó, o substantivo leis, tá legal, ó? No plural aqui. Beleza, vai ter crase ou não vai? Ora, se você generalizar, né, a palavra leis, não colocando nenhum artigo aqui antes, então você não vai ter crase. É só você se lembrar que leis, se nós tivéssemos aí um artigo, aí nós teríamos aqui o as, né, ó, artigo as, tá vendo aqui, ó? Beleza. Sempre lembrando que, se eu tenho um verbo que rege preposição a, tá ok, ó? E aqui eu tenho obedecer, aqui, ó, obedeço. Ele rege preposição a, seguido do as, né, que precede o substantivo feminino leis. Então, neste caso, eu vou ter obedeço às leis. Aí você vai notar, se as aqui, ó, plural, por conta de leis, que é plural. Tranquilo, eu sei que tem artigo aqui. E tem preposição a, que foi exigida pelo verbo obedecer. Tá legal. Mas se eu tiver essa construção aqui, ó, obedeço a leis, veja bem, eu tenho apenas a preposição a, que foi uma exigência do verbo obedecer. Diante de leis, nós não temos o artigo as aqui, ó. E a gente sabe muito bem que a preposição não se flexiona, né? E por isso a gente não vai colocar crase nesse caso. E aí vem uma regrinha que às vezes está na gramática lá, quando o substantivo feminino estiver no plural e o a estiver no singular, significa que há apenas preposição a. Não pode haver crase nesse caso. Para haver crase, eu tenho que colocar no plural. Aí eu coloquei aqui para você, obedeço às leis. Aí sim tem a crase, beleza? Vem comigo, vamos lá. Bom, nesse caso, veja bem, se eu tiver de repente a palavra código, que é masculina, opa, se a palavra código, que é masculina, eu vou preceder do artigo o, então não vai ter crase, logicamente. Teria apenas então a preposição a exigida pelo verbo e o artigo o, que precede o substantivo masculino código, tá legal? Beleza? Olha só o próximo aí, tem uma aversão à atividade manual. Note que aversão é um nome que exigiu preposição a. E atividade é um substantivo feminino e precedido do artigo a. Por isso a crase. Tá legal? Beleza. Mas se de repente a gente trocar aqui essa palavra feminina e a gente coloca masculina, veja só, vou limpar aqui pra gente, ó.
tem uma aversão ao trabalho manual. Aí você vai perceber que nós temos a preposição exigida pelo nome e trabalho está precedido do artigo o, beleza? Por isso que não cabe crase aí, logicamente, né? Agora eu vou colocar a sequência aqui, ó, do aquele, aquela, aquilo, tá ok? Olha só, refiro-me, deixa eu me limpar aqui, ó. Quem se refere a terror, beleza? E aquela, veja só, inicia com a vogal A. Por isso eu tenho a fusão aí, refiro-me àquela casa. Olha o próximo, refiro-me àquele livro. Aí tem aluno, cara, que briga com a gente, terror, aí. Refiro-me àquele livro é masculino, como é que vai ter aí a crase? Mas aí você tem que se lembrar daquela estrutura padrão que nós colocamos. Não há aí artigo a. Há uma preposição a e a palavra aquele, aquilo. Mesmo sendo masculina, não há artigo a aí. É apenas a vogal a que inicia o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Tá legal? Beleza? Então nós temos aí a crase, ó, refiro-me àquela casa, refiro-me àquele livro, refiro-me àquilo. Tá ok? Não me refiro àquela casa da esquerda, mas à da direita, crase obrigatória aí, né? Ó. Quem se refere a uma coisa, se refere a outra coisa. O verbo referir-se aí, ó, ele está exigindo a preposição a, tá ok? E aquela está subentendido aqui com o pronome demonstrativo a. Por conta disso a gente vai ter a crase, tá? Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos lá. Esta é a casa a qual me referi. Exatamente uma frase que a gente colocou na nossa aula de regência com pronome relativo, né? Então eu tenho aqui, ó, a expressão a qual que retoma a palavra casa. E quem se refere a alguma coisa. Então o verbo referir-se, né, ó, ele exige a preposição a. Ele é um verbo pronominal e transitivo e indireto, exigindo preposição a. E eu tenho o a qual aqui, ó, que substituiu o pronome relativo que. Por conta disso, nós passamos a ter a crase. Tá legal? Não colocamos crase, e isso cai direto em tudo quanto é prova, tá? O verbo obedecer é transitivo e indireto e rege preposição a, que aqui está. Eu tenho a palavra lei, nós falamos lá que antes a palavra lei estava precedida do artigo a, né? Beleza, mas agora não está. Por quê? Nós temos aqui, ó, o artigo indefinido tá, ó, artigo indefinido. Ele já tem um papel de indefinição, não admite, portanto, um artigo definido a. Nós temos aqui também, ó, o pronome indefinido qualquer, toda, cada. Eles são pronomes indefinidos. O papel dele é de generalização, de indefinição, tá, ó. Pronome indefinido. Não vai admitir o artigo a, logicamente. E eu tenho o pronome tal e o pronome esta, tá, ó. O pronome tal e o pronome esta. Esses são pronomes demonstrativos. E o pronome demonstrativo, ele não vai admitir a presença do artigo a. Tá ok? Então é a presença do pronome demonstrativo, veja bem. Mas, Terror, você não falou do aquele, aquela, aquilo, que também é um pronome demonstrativo? Pois é. Eles não são antecipados ali por um artigo a, mas pela vogal a. Naquele caso, a gente vai ter sim a crase. Tá legal? Vem comigo, vamos lá. Isso aqui, ó, essa estrutura aqui tem caído bastante em prova, tá? Então é bom a gente ficar bem ligado aí. Bom, agora a gente vai a algumas peculiaridades, porque eu procurei pegar as regrinhas daquilo que a gente mais tem visto, né, que tem caído em prova, se vai haver ou não vai haver a crase, tá legal? Então a gente vai bater um papinho aqui a respeito disso, olha só. Diante de pronome de tratamento, Terror, vai haver crase? Ora, nesse caso, o pronome de tratamento, cara, você tem lá o Vossa Excelência, né? Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Majestade. Isso é um tratamento cerimonioso, não é? Beleza. E se você fosse chegadão do Papa, chegadão do deputado, né, do senador, você falaria o quê? Você assim, você assado. Pronome você também é um pronome de tratamento. Você coloca artigo a antes dele? Ah, não, Terror, não coloco não. Mesmo sendo mulher, né? Você, me referindo a uma mulher, eu coloco a, você é gente boa? Não.
você e pronto, não tem artigo A. Da mesma forma, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade, não vai admitir o artigo A. Por isso não há crase. Tá legal? Beleza, então nós temos aqui, ó, refiro-me. Então eu tenho apenas aqui a preposição a exigida pelo verbo ou exigida pelo nome. Está vendo só? E Vossa Excelência, Vossa Senhoria não estão precedidos do artigo a. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, né? Também em pronome de tratamento, nós temos aqui senhora. Tá legal? A palavra senhora admite o artigo a. Eu falo lá, a senhora fulana de tal é gente boa pra caramba, não é? Sim, a senhora fulana de tal. Então admite o artigo a, né? Então, naturalmente, eu posso colocar crase quando o verbo ou nome exigir a preposição a. Como é o caso aqui, ó. Veja bem, vamos limpar aqui para ficar melhor, ó. Refiro-me, quem se refere a, e senhora admitiu o artigo a. Por isso a crase aqui. Tá bom? Então, cuidado com isso, para a gente não vacilar nas questões mais à frente. Topônimos. Terror, o que é esse raio de topônimo aí, hein, cara? Bom, meus amigos, topônimo é o nome de lugar, tá legal? Então, topo é lugar. Então, topônimo, nome de lugar. E esse lugar aí pode ser região, pode ser o nome de um país, pode ser o nome de uma cidade, do estado, tá ok? O que acontece normalmente? Para o topônimo, você já conhece, você já sabe se tem artigo ou não. É um processo meio intuitivo mesmo. A gente conhece, a gente sabe quando o nome, o topônimo, o nome de lugar, ele admite um artigo a. Tá legal? Por exemplo, eu falo contigo o seguinte, Roma. A palavra Roma tem artigo antes? Pô, terror, Roma tem artigo antes? Coloca como sujeito, tá? Roma é linda ou você vai colocar a Roma é linda? Você já fala Roma é linda. Outro processo para você saber se tem artigo a antes dessa palavra, já que é um topônimo, você vai até lá. Mas antes de você ir, primeiro procure colocar a volta daquele lugar. Tá legal? Ah, terror, quem vai a algum lugar. Beleza. Vou a Roma tem crase? Para você saber se vai a Roma, né, se ir a Roma, se tem crase, volte de lá. Porque o verbo voltar, ele rege preposição de. Se tiver artigo, vai virar da. Então vamos lá. Para eu saber então se ir a algum lugar tem crase, eu tenho que voltar da. Me ajuda aí. Eu vou a Roma, mas antes eu volto da Roma. Não, terror, não pegou bem não. Eu volto de Roma. Ah, rapaz, eu voltei de Roma outro dia. Ah, então nesse caso não admitiu o artigo a. Então quem volta de, crase para quê? Quem volta a, aí a gente tem crase, tem a crase a, beleza? Essa é a ideia aí do crase a. Então quem volta da, crase a, no vai a, beleza? Quem volta de, crase para quê, meu camarada? Não vai ter, beleza? Então, se você voltar de, não vai ter o artigo a. Por isso, não vai haver a crase em ir a algum lugar. Olha só o procedimento com a crase, justamente com a palavra Roma. Rapaz, voltei de Roma. Eu vou a Roma com crase? Não. Vem cá. Rapaz, eu quero voltar, sabe de onde, Teô? Eu quero ir, sabe para onde, Teô? Eu quero ir a Salvador. Ah, legal. Volto de lá. Ah, rapaz, voltei de Salvador. Voltei de Salvador. Ah, então eu vou a Salvador sem crase. Tá ok? Voltei de crase para quê? Tá ok? Voltei da crase a. Tá? Então, nesse caso, a gente vai observar. Olha só a palavra Bahia. Eu voltei de Bahia? Não, rapaz, eu voltei da Bahia, cara. Rapaz, eu voltei da Bahia, foi muito legal e tal. Ah, então eu vou à Bahia com crase. Show de bola? Mais ou menos esse é o esqueminha aí que a gente tem para poder entender legal. Então, via de regra, é assim que você vai fazer. Se você tem dúvida em algum topônimo, volte dele. Tendo então o da, já sabe, opa, eu vou a com crase. Tem o de, opa, não tem crase. Beleza? Beleza, então, passando à frente. Olha só, agora diante da palavra casa. Diante da palavra casa. Diante da palavra casa tem o mesmo processo, mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Olha só, a palavra casa, na ideia de próprio lar, tá? Então você tem a noção de próprio lar. Por exemplo, você aqui está assistindo, tá, a esta aula e você quer logo, pô, terror, termine logo essa aula aí, que eu estou louco para ir para casa.
Olha só, quando a gente utiliza a preposição para, eu não falo para a casa, quando é o próprio lar. Concorda comigo? Cara, estou doido para sair do trabalho aqui, eu estou louco para ir para casa, porque eu quero ir para casa. Todo mundo sabe que é o próprio lar dele, não é? Mas, veja bem, se eu falar então que eu na realidade quero ir para a casa da minha namorada, então eu vou para a casa da minha namorada. Então, quando eu determino a palavra casa, assim como aconteceu com o topônimo, eu sou obrigado a colocar o artigo a diante da palavra casa. Moçada, aqui vai um detalhe importante. Casa no sentido de próprio lar. Quando eu falo, então, num deslocamento para este destino, que é o próprio lar, eu não coloco o artigo a, tá ok? E aí, neste caso, só lembrar, a gente, logicamente, tem algumas construções que eu falo, a casa é linda. Casa, de maneira geral, casa é linda, não propriamente a minha casa ou casa de outro. Aí, neste contexto aí, sem deslocamento, sem sentido de próprio lar e tal, você vai colocar o artigo normalmente. Aqui que nós estamos falando é justamente desse deslocamento a um destino, tá legal? Eu vou para casa. E aí, neste caso, se você utilizar a preposição a e não a preposição para, eu vou a casa. Rapaz, eu vou a casa e volto já. Eu vou a casa. Se eu coloco vou a casa, sem crase, todo mundo sabe que é o próprio lar. Beleza? Agora, se eu coloco vou a casa com crase, vai todo mundo esperar você completar colocando o determinante. E aí? Qual que é o determinante da palavra? A qual casa você vai? Eu vou à casa com crase, a casa da minha namorada, dos meus amigos, aí sim. Determinei a palavra casa, admiti o artigo a, aí vai ter a crase. Belezinha? Show de bola, vamos lá então. Então eu tenho aqui o verbo ir, quem vai, vai a, e a palavra casa não admitiu o artigo a, porque está no sentido de próprio lar. Agora, se eu coloco o determinante, vou à casa da Amélia. Então veja que o verbo ir exigiu a preposição a, e da Amélia caracterizou a palavra casa, não caracterizou? Por isso eu tenho o artigo a aqui, por isso houve a crase. Tá legal? Beleza, olha só esses dois exemplos que eu coloquei para você aqui, O bom filho volta à casa dos pais todos os dias. Está vendo só? Bom filho volta à casa dos pais todos os dias. Neste caso, você notou aí que eu determinei a palavra casa, é a casa dos pais, não exatamente, vai ser o próprio lar do filho. De repente o filho mora em outro lugar e ele volta sempre à casa dos pais todos os dias. Ele está lá em um determinado lugar, e ele volta à casa dos pais, vai lá, faz o lanchinho dele, tranquilo e tal, todo dia, e depois ele vai para a casa dele, por exemplo. Tá legal? Vem comigo, olha só. O bom filho volta a casa todos os dias, nesse caso sem crase. Não houve o determinante. O bom filho a casa torna. Lembra dessa expressão? Bom filho a casa torna, sem crase. Tá ok? Bom filho a casa torna, porque a palavra casa não tem determinante. Bom filho, a casa dos pais torna. Ele torna a casa dos pais, com crase. Tá legal? Então, se determinou a palavra casa, coloca o artigo e tem crase. É o próprio lar, então não tem determinante da palavra casa, e aí eu não coloco a crase, somente a preposição a. Show de bola? Venha comigo, vamos lá. Aqui, moçada, eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. Eu basicamente trabalhei com você aqui a crase por meio da regência, que é a regência verbal, quer dizer, o verbo ele vai exigir preposição a, e eu tenho um substantivo feminino, aqueles tantos outros lá que a gente observou, que vai ter esse a aqui também, que é o do artigo, por exemplo. E aí vai haver a fusão. Então, numa regência verbal ou numa regência nominal, por exemplo, obedeço à lei e tenho obediência à lei. Concorda comigo? Então, nós vimos dois processos de crase aí, que é o processo de regência verbal, resultante da regência verbal, e o resultante da regência nominal. Tá legal? Então, um verbo exigindo preposição a ou um nome exigindo preposição a. O que eu vou falar para você aqui agora é o seguinte, algumas locuções adverbiais, anota pra gente aí, algumas locuções adverbiais de base feminina, segundo então as gramáticas colocam pra gente isso daí, é um terceiro requisito para haver a crase aí, tá legal? Então, nesse caso, o terceiro recurso, digamos assim. Então, a locução adverbial,
ela já tem um processo. Não necessariamente é um verbo ou um nome que exigiu a preposição a. Mas o que acontece? A estrutura da locução adverbial, ela já é de quê? Ela vai ser iniciada por uma preposição e vai haver um nome. Tá legal? Olha, Terror, rapaz, eu estudei pra caramba, cara. Nossa, é mesmo, cara? Estudou bastante? Rapaz, estudei muito. Eu estudei de manhã. Olha só, de manhã. De manhã é uma locução adverbial temporal. De manhã, de tarde, está vendo só? Eu tenho a preposição de, mais o nome manhã. Tranquilo, sem problema nenhum. De tarde. Preposição de, mais tarde. Houve alguma regência aí, o verbo ou um nome que exigiu a preposição de? Não, não. Tranquilo, beleza. O que acontece é o seguinte, algumas locuções adverbiais, elas são iniciadas com a preposição a. Se na sequência eu tiver um nome que admitiu o artigo a, opa, fusão. Mesmo sem exigência de um verbo ou de um nome. Rapaz, seguinte, à noite estarei aqui ao vivo com vocês. À noite. Veja só, é uma locução adverbial. Eu poderia falar para você o seguinte, ó, vamos colocar o à noite sem preposição, fazendo parte, por exemplo, de um sujeito. A noite é linda aqui, né, cara? A noite aqui é linda, né? À noite. A noite é só artigo a e noite substantivo, faz parte do sujeito. Ah, Terror, à noite estarei aqui. À noite. Locução adverbial iniciada pela preposição a e noite é um substantivo feminino precedido do artigo a. Por isso, nós temos aí a crase. Por quê? Porque é uma locução adverbial de base feminina. Poxa, Terror, que nome estranho, hein? Pois é, locução adverbial de base feminina. Por que base feminina? Porque noite é um substantivo feminino, admitindo o artigo a. Pronto, tá legal?